Olá, estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 48 do livro de Gênesis, que por sinal estamos quase terminando a leitura dele, ele só vai até o capítulo 50. E hoje os pontos que eu gostaria de destacar para você preste atenção na sua leitura começa no verso 5, onde Jacó adota os dois filhos de José como seus filhos. E na prática, o que isso significa? Significa duas coisas. A primeira delas é que José acaba tendo uma porção dobrada da herança de Jacó. Em vez de ser um só, José, é contado os dois filhos de José, que José havia tido antes, que Jacó tivesse esse encontro novamente com ele, como filhos de Jacó, assim como Rubem, Simeão, Levi, Judá e os demais filhos de Jacó. Mas já eram 12 filhos, se está adotando dois, um no lugar de José, não ficariam 13 tribos de Israel? Então como que nós geralmente dizemos que são 12 as tribos de Israel? E aí vem o segundo ponto, é que na maioria das listas não é contado a tribo de Levi, a quem foi atribuída o sacerdócio, e com isso ela fica de fora da maior parte das listas, inclusive a lista da herança das tribos. Levi, como veremos posteriormente, não recebe uma herança de terra, mas sim o Senhor diz que ele será a herança de Levi. E aí a gente vê que em outras listas, um dos outros filhos de Jacó acaba saindo desse posto de filhos de Israel. O segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo está que Jacó desejou abençoar de modo separado esses dois filhos de José. E José, ao se colocar à frente de Jacó com seus dois filhos, coloca o seu filho mais velho, Manassés, à mão direita de Jacó e o filho mais novo, Efraim, à mão esquerda, para que o filho primogênito, Manassés, recebesse a bênção principal. Só que o pai, Jacó, ele inverte as suas mãos, ele cruza as suas mãos, de forma que o mais novo ficasse com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda. Tanto que José, percebendo isso, ele tenta desfazer o que o pai estava fazendo e até, entre aspas, briga com seu pai. Não, o mais velho é esse, não troca as coisas. Mas Jacó, ele diz que o mais novo seria mais importante do que o mais velho. E assim estava fazendo uma inversão de valores, dando a bênção da primogenitura ao filho mais novo de José, Efraim. E com isso, a gente pode ter uma ideia do que deveria ter sido a bênção de Isaac em relação a Jacó e Esaú, se Isaac estivesse ouvido a voz de Deus e feito a vontade de Deus para aquela família. Isaac deveria ter dado a bênção da primogenitura a Jacó, como Deus havia prometido. E o terceiro e último ponto de destaque na leitura desse capítulo está lá no finalzinho, onde Israel, outro nome de Jacó, diz a José, no verso 21, eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. A gente lembra que a terra de Canaã, ela foi uma terra prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, e agora eles estavam morando no Egito, já há algum tempo, cerca de 17 anos. E Jacó, na bênção, ele promete a José que a vontade de Deus deveria ser feita. Deus os faria voltar à terra de Canaã para tomar posse da terra que havia sido prometido a Abraão.
E, embora Jacó morresse, ele tinha plena certeza de que Deus era fiel e cumpriria as suas promessas. E com isso, ele dá até uma parte a mais aqui da herança, uma parte que ele mesmo, Jacó, havia tomado dos amorreus ali que habitavam ali naquela região. E aí, gostou desse guia de estudos? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco.